Você vai responder 4 perguntas. E a primeira é: o que eu ganho quando eu como? E o comer aqui, minha amora, é quando você come por fome emocional, tá? Quando você come aquela listinha de alimentos que você sabe que só tá te engordando. Só que eu preciso que você preste muita atenção, porque o chip de gordo, ele vai querer te enganar. E ele vai querer te lembrar que você ganha prazer naqueles minutos que você está comendo. Mas você deve responder apenas pensando agora na consequência. Então, o que você ganha como consequência depois que você come por fome emocional? Eu vou dar alguns exemplos do que eu ganhava quando eu tinha o chip de gordo, tá? Eu ganhava peso, eu ganhava frustração, eu ganhava arrependimento. E eu só vou dar alguns exemplos porque eu não quero induzir a sua resposta, mas eu preciso que depois, com calma, você responda essa pergunta e coloque todas as consequências ruins que você ganha. Segunda pergunta: o que eu perco quando eu como? E as minhas respostas eram: eu perco a minha autoestima, eu perco as minhas roupas, ficava tudo apertado, eu perco a minha disposição. E tem pessoas, eu já ouvi falar, que já perderam um emprego, já perderam um casamento, a felicidade. Você precisa escrever tudo o que você perde quando você come o que te engorda. Quando você come por fome emocional. E minha amora, você precisa escrever tudo mesmo, tá bom? Agora a terceira pergunta. O que eu ganho quando eu resisto? Hoje o chip de gordo, ele te diz que é muito sofrimento resistir. Mas agora você vai ensinar para tua mente que muito sofrimento é isso aqui, ó, é quando você come. E na verdade, quando você resiste, você ganha muita coisa. Eu ganho satisfação. Eu ganho sentimento de orgulho. Eu ganho meu corpo dos sonhos. Você também? Pensa aí. Corpo dos sonhos. Eu ganho saúde, muita saúde. E mais centenas de coisas. E você vai escrever tudo que você vai ganhar. E quanto maior a sua lista, melhor. E a última pergunta: o que eu perco quando eu resisto? E aqui o chip de gordo vai querer te enganar de novo, querendo te dizer que você perde de comer uma coisa gostosa, ou você perde de estar com os amigos, mas isso é uma mentira. Porque o que eu mais ouço das minhas alunas que aplicaram o método e instalaram o chip de magro é que hoje elas amam estar com as pessoas. Porque hoje elas se amam, porque elas têm alegria, orgulho, vitória para compartilhar. E antes, muitas delas deixavam de sair com os amigos porque a roupa não cabia, porque elas não estavam se achando bonitas ou porque elas estavam entrando em uma depressão por conta do peso. Então o que você perde quando você resiste é, por exemplo, o peso extra, é ou não é? O peso, você perde gordura, você perde a barriga, coisa boa de perder, hein? A barriga, você perde vergonha de colocar um biquíni. Você tem que escrever aqui tudo o que você vai perder mesmo, que é exatamente o que você quer perder. Depois que você acabar de preencher tudo, você vai ter que aplicar esse exercício mental todos os dias. Porque não adianta você só me ouvir aqui falando e não aplicar. Porque se você aplicar esse exercício, você já vai conseguir ver que a sua fome vai começar a diminuir. E você vai comer menos. E para aplicar é muito simples. Depois de você preencher lá no seu material, a única coisa que você vai ter que fazer é ler em voz alta 4 vezes no dia, ou seja, é 5 minutinhos do dia. Durante as 4 vezes você vai pegar o seu material e vai falar exatamente o que você respondeu em cada pergunta. Por exemplo, você vai falar assim, ó:
O que eu ganho quando eu como? Quando eu como, eu ganho peso, eu ganho frustração, arrependimento e vai ler tudo o que você escreveu, com bastante sentimento, tá? Depois, o que eu perco quando eu como? Quando eu como, eu perco a minha autoestima, eu perco todas as minhas roupas, eu perco disposição e todo o resto que você escreveu. Depois, o que eu ganho quando eu resisto? Quando eu resisto, nossa, eu ganho satisfação, eu ganho orgulho, eu ganho o meu corpo dos sonhos, eu ganho muita saúde e todo o resto. E o que eu perco quando eu resisto? Quando eu resisto, eu perco peso, eu perco gordura, eu perco barriga, eu perco a vergonha de colocar um biquíni e tudo mais que você escreveu. Então, esse exercício mental você vai repetir 4 vezes no dia para ir treinando a sua mente e ir diminuindo a sua fome emocional.